No livro de Jó está que Deus suspende a terra sobre o nada. Mas não era tão difícil de pensar desse modo. Por mais que acreditassem que a lua, por exemplo, estivesse presa, eles a viam suspensa. Ideia semelhante foi alcançada por pensadores muito antigos, que não são considerados por cristãos como inspirados diretamente por Deus. Talvez o autor de Jó acreditasse que a terra e os céus tivessem aquelas colunas literalmente ou escreveu isso metaforicamente. Não precisa ser profeta para acreditar que uma crítica à evolução biológica não tenha futuro. Supondo que aqueles milagres tenham acontecido de fato, então, Deus fez algo diretamente que contribuiu para acreditar daquele modo no relato bíblico da criação, visto que está descrito que Jesus o citou. O fato de estar escrito no Novo Testamento que Jesus citou não credibiliza daquele modo o conto, descredibiliza aquela forma de interpretar a Bíblia. Mesmo que a intenção tenha sido boa ao escrever no Novo Testamento, que Jesus disse que nada que entra no homem o torna impuro. Quanto isso contribuiu para causar doenças? O tal espírito poderia ter impedido o autor de escrever isso. Os micro-organismos foram descobertos muito tempo depois de Jesus. Há um vídeo neste canal sobre o tema, deixaremos o link para ele acima. Se a Deus, divindade da Bíblia pode simbolizar, de certa forma, ações indiretas dele, visto que ele é também terrível, entre aspas ou não. Mas não acredito que o verdadeiro esteja preocupado se alguém neste planeta é homossexual. Eu não acredito que esteja preocupado se eu o amo, ou adoro, ou o agradeço. Para muitas pessoas essas coisas têm valor psicológico. A religião ensinar que o ser humano foi criado como a Bíblia diz literalmente, e a escola que evoluiu tem gerado o que se chama de dissonância cognitiva, tem contribuído para aquilo que religiosos chamam de coisa do demônio. Ferir ou cortar, rasgar ou arranhar nossa mãe comum, com trabalhos agrícolas, é um pecado, dizia um indiano de uma tribo. O homem é designado como aquele que nasceu da terra, em várias línguas. Ao morrer, deseja-se reencontrar a terra-mãe, ser enterrado no solo natal. Mitos americanos nos revelam como se passaram as coisas na origem. Os primeiros homens viveram certo tempo no seio da sua mãe. No fundo da terra, em suas entranhas. O florescer e o frutificar foram explicados como divinos. Até o cheiro da terra fazia menção à divindade. Segundo as diferentes religiões e culturas, a alimentação é diversamente valorizada. Os alimentos são considerados sagrados. Ou um dom da divindade, ou uma oferenda. A divindade é agradecida, antes de se alimentar. Incontáveis pessoas aprenderam a agradecer a Deus por aqueles comportamentos de religiosos que são considerados ruins por outras pessoas. Tem fundamento psicológico a concepção de que mascarar a dor pode ser algo ruim? Escondendo a dor de verdade. Conforme Freud, emoções não expressas nunca morrem. Eu busco expressar minhas emoções de forma sábia, em ocasiões propícias. Segundo Goleman, geralmente a inteligência emocional pode ser trabalhada quando necessário e pode ser mais importante do que o QI para alguém ser bem-sucedido. A ideia de dar graças em tudo contribuiu para coisas consideradas boas e coisas consideradas ruins. Pode contribuir para uma passividade considerada ruim. A expressão de gratidão surgiu na relação de cooperação. A natureza das crenças religiosas está relacionada com a estrutura da sociedade. Não há como saber se o autor de fato acreditava naquilo ou lhe era figura de linguagem. Conforme o texto mitológico do livro de Gênesis, e disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Supondo que eu tenha pagado para participar desta forma de existir, não considero que eu precise agradecer ao Criador daquele modo. Talvez eu já tenha agradecido a alguma equipe por educação. Nossos pais nos obrigaram a existir e de um modo nós os agradecemos por isso. Tal agradecimento foi transferido para a divindade e neste ponto generalizado. Eu não acredito que Deus, se há um, escute o agradecimento dos seres humanos. Isso é algo simbólico.
Toda essa repressão desencadeou um sentimento inconsciente de ódio contra esse Deus, figura paterna. Uma pessoa pode vivenciar um conflito relativo às suas crenças religiosas e, em consequência disso, xingar a divindade. E se expressar desse modo talvez faça bem a essa pessoa. Não fará bem se ela o fizer publicamente e alguém a agredir por isso para exemplificar. O superego da pessoa pode agir de um modo que lhe será desagradável por causa disso? O superego se desenvolve em consonância com a cultura conforme a psicanálise. Esse mandamento é limitado perante uma complexidade e contribuiu para criar um tabu. Discordo dos autores do Novo Testamento em numerosos aspectos, entretanto, respeito esta frase. Pais, não irritem seus filhos. A escola é considerada por alguns religiosos como necessária para se ter condições de aprender com eles, por exemplo, em qual medida é desnecessária para o que acreditam ser salvação eterna. Sobre qual é a verdadeira importância da escola e quanto ela poderia ser diferente, não abordaremos aqui.